Nesse dia aí, foi de fato, uma dor na alma. A minha alma não gritava, eu não tinha mais, não fazia sentido nenhum a minha vida. Minha sogra, na época, ela era uma mãe dos encostos e nesse momento ela já estava cuidando espiritualmente das nossas cabeças, né? E eu comecei a colocar roupa, aonde eu comecei a incorporar, a receber as entidades e me dedicava, comecei a sacrificar e eu não tinha problema nenhum em sacrificar, sabe? Todo mês, né, valores sacrificava, ia para as cachoeiras, né, ia para as matas. Eu sempre estava junto, sacrificando junto com eles. A minha casa, de fato, servia a eles. A gente colocava toda a força. Era realmente tudo que eles falavam a gente fazia. Mas dentro de casa a gente não via resultado. Porque a nossa vida era uma vida totalmente destruída. Era uma vida onde meus pais sempre estavam bebendo, era discussão. Eu lembro que eu tinha crise de ansiedade e eu me consultava com os encostos e perguntava, eu tô chorando, eu às vezes choro, não sei nem porquê, e eles falavam, vai passar. Mas não me davam uma solução. Materialmente, a gente tinha tudo. A gente viajava, a gente tinha coisas materiais, mas a nossa paz não existia. A gente não dormia, a gente não tinha tranquilidade dentro de casa. Mas o que eles faziam acreditar que se estava ruim com eles, poderia ficar pior. pior sem eles. Então a gente acabava que a gente ficava amarrado ali. A Era gente uma entendia prisão. que era bem pior se não tivesse com eles, porque ali eles estariam cuidando da gente, cuidando da nossa cabeça. Por mais que a gente tinha material, era uma vida frustrada. A minha mãe na depressão, os meus pais brigando, era uma vida totalmente destruída. E chegou um ponto que a nossa família estava desfeita, todos estavam lá, mas não tinha mais família. Eu já não tinha uma relação de marido e mulher com meu esposo, a minha filha já estava totalmente distante, meu filho já saiu de casa porque aí entrou as drogas, né? A gente começou a se drogar dentro de casa, eu e meu ex-marido se trancava dentro do quarto e aí aquela casa ficou só 2 pessoas usando drogas. Meus pais começaram a usar droga, então eles começaram a perder o controle. A agressão do meu pai começou ainda maior com a minha mãe. A minha mãe já estava totalmente cega, ela não conseguia ter o controle de mais nada. E chegou ao ponto que eu virei para minha mãe e falei, vamos embora daqui. Ele vai te matar, vamos embora, vamos sair daqui. E na primeira oportunidade que meu pai saiu, entrou dentro do quarto, a gente saiu com a roupa do corpo, sem olhar para trás. Eu só vivia chorando, eu tinha crises de ansiedades, eu tinha aqueles picos de choro que eu parava de chorar quando eu começava já a ter, né, já quase, né, passando mal, quando eu parava, conseguia parar de chorar, então era uma coisa assim... Fazia uso de remédios. Tomava remédio antidepressivo, ansiolíticos, ou então tomava muito remédio para dormir, às vezes 2, 3 comprimidos para poder conseguir dormir. Então era uma coisa assim muito forte, né? A depressão, durante muito tempo, ela ficou mascarada pelo uso, pelo uso da droga. Porque enquanto estava ali o combustível, né, usando esse combustível que era a droga, eu ainda estava ali reagindo. Quando eu fui morar, eu e ela, né, que ficou mais calmo, e aí eu lembro que a maioria das vezes que eu estava em casa, eu estava deitada. Então era uma coisa assim muito forte, né? E aí algumas vezes, quando eu parei de tomar os remédios, voltei a usar drogas. Comecei a beber. E nisso que ela ficava em casa e voltava, muitas das vezes o que acontecia? Eu roubava ela, né? Porque eu já não estava trabalhando, a depressão, muitas vezes eu não ia trabalhar, acabei sendo demitida e eu já não tinha dinheiro nem para comprar drogas, nem para comprar comida. E muitas das vezes ela chegava em casa no dia que ela recebia, ela escondia o dinheiro.
Quando eu cheguei à conclusão que quem tinha pego o meu dinheiro tinha sido a minha mãe, foi a minha maior decepção. Quando eu me relacionei com uma pessoa, ela era afastada da igreja. Aí eu lembro que eu nunca tive nenhum contato com a igreja ou com a fé, nada disso. Então ali começou a surgir a curiosidade. Aí eu lembro que o primeiro contato com a fé foi na época de pandemia, então teve muita rádio, programa de TV, foi quando começou a ficar muito forte, né? As reuniões passarem, e eu comecei a ouvir. E eu lembro que eu ouvi o Bispo Renato e a Dona Cris falando sobre a terapia, falando justamente aquilo que eu nunca vi na minha vida, sobre casamento, sobre relacionamento, e eu nunca vi isso na minha casa, nunca tinha visto isso na minha família. Então aquilo foi como, assim, tivesse aberto os meus olhos. Tudo que eu busquei a vida toda, na primeira reunião, Deus já tinha me dado, sabe, uma amostra grátis. Eu já tinha ficado muito feliz na primeira reunião. Eu saí tão feliz, aí eu falei, não, eu preciso voltar. Aí eu lembro que na segunda semana eu falei, eu preciso me batizar. Eu já tinha largado tudo. Porque eu não tive dificuldade de obedecer, porque eu já sacrificava. Eu via minha família sacrificar todos esses anos, só que no altar errado. Então, tudo que o altar falava, tudo que o pastor falava, eu fiz. Então, com 2 semanas eu me batizei e com 3 meses eu recebi o Espírito Santo. Só que ali começou a surgir a minha guerra, porque quando eu recebi o Espírito Santo, com algumas semanas, a minha mãe me liga, com a faca no pescoço, porque ela descobriu que eu tinha entrado para a igreja. Eu me lembro perfeitamente, assim, desse dia, né? Eu estava muito deprimida. O mal falava na minha mente exatamente que eu não tinha mais jeito, que a única solução era a morte, que eu tinha perdido meu casamento, que eu tinha perdido os meus filhos. E aí, quando ela me falou isso, eu falei, pronto. Aí eu peguei e comecei a catar alguma coisa em casa, eu já tinha me cortado, aí eu peguei e falei, não, vou pegar essa faca e vou me matar. Falei, olha, se você não sair dessa igreja agora, eu vou me matar. Podia ser qualquer igreja, menos Universal. Por quê? Porque eu não gostava do Bispo Macedo, eu achava que o Bispo Macedo era o anticristo. E aí ela falou meia dúzia de palavras que eu não me lembro que ela falou, né? E aí, um determinado dia, a Vívia começou a me insistir para eu ir para a igreja. E aí, esse vamos, soou para mim como uma atenção. Vou lá, vou com ela, né? Mas esse vou com ela, tipo, aí eu comecei a rodar outras igrejas, outras denominações, para falar, eu vou conseguir uma igreja boa e vou tirar ela da Universal, né? Eu ficava durante o dia pesquisando na internet coisas. E às vezes, pastor, ela ia assistir o culto, aí quando chegava a noite, ela me mandava fake news. Ela falava, tá bom, meu Deus, tá dando certo. Pelo menos ela foi. Foi um ano, né? Durante um ano eu fiquei indo na igreja para tirar minha filha da igreja. Mas houve um dia, né, que eu de fato entendi. A palavra ela realmente entrou dentro de mim de uma maneira que eu entendi, né? Eu cheguei na igreja e ouvi o pastor pregando de uma forma que eu entendi que eu precisava me entregar. Eu tinha ouvido falar do Espírito Santo, né? E que se eu não entendesse que eu precisava me entregar e ter esse encontro com Deus, que ia ser questão de tempo, que eu voltaria àquele inferno que eu saí, né? Porque até então eu já tinha deixado de fazer algumas coisas, né? E eu já tinha sentido uma pequena paz, mas que eu podia receber mais do que aquilo, né? E foi quando eu comecei a buscar, né? E aí foi quando eu deixei no altar tudo, as drogas, né? O meu desejo de usar droga, o meu maço de cigarro, deixei uma bolsa de remédios, né? Remédios de depressão, né? Antissolítico, remédio para dormir, depressivos, tudo eu deixei lá no altar. E veio uma fogueira santa, aonde eu me entreguei, né? De fato, eu me derramei no altar
E falei com Deus, eu fui sincera com Deus, né? Falei com Deus que eu precisava me entregar, eu precisava trocar o meu espírito, eu precisava que Ele me desse o espírito dele, porque aquela pessoa que existia precisava ser mudada, sabe? Então eu botei toda a minha força, tudo que eu acreditava eu coloquei ali naquele altar. E foi tão forte aquele momento que eu senti o abraço de Deus, sabe? E ali eu me senti realmente filha de Deus. O que eu o tempo inteiro me sentia órfã, ali eu já estava me sentindo assim, pela primeira vez, filha. Sabe, com a certeza que Deus era comigo e eu queria sair dali falando para todo mundo que eu era filha de Deus e que tudo que eu tinha vivido naqueles 48 anos, sabe, que aquilo tudo não existia, que agora eu fazia parte de algo muito maior. Então, assim, quando se trata assim de salvar uma alma, eu vou com toda a força, porque eu sei o que aquela alma está vivendo. Quando eu vejo uma pessoa depressiva, uma pessoa que quer se matar, eu sei o que ela está sentindo. Hoje eu vejo uma mulher transformada, uma mulher que outrora não tinha desejo de morrer, hoje ela tem prazer de levar a vida para outras pessoas. Hoje em dia, eu falo que ela sempre está sorrindo. E não é algo forçado, pelo contrário, é a alegria do Espírito Santo. Eu vejo, de fato, ela sabe o quanto ela é especial para mim, porque eu vejo, de fato, os frutos do Espírito Santo nela. Tudo eu resolvo no altar, né? Eu sou fruto do altar, né? Tudo que hoje assim, eu não busco ninguém, eu não busco pessoas, né? Eu busco o altar, né? Tudo eu resolvo no altar, porque é dali que eu tiro a minha força.